Flamengo e Corinthians jogam hoje pelo Campeonato Brasileiro e nessa partida, Bruno Henrique vai chegar a 300 jogos com a camisa do Mengão. Provável escalação do Flamengo deve ter uma novidade, pois Pedro deve ser titular no jogo contra o Corinthians. E nessa partida, Alexandro não vai estar relacionado, mas Gonzalo Plata volta a ficar à disposição do Mengão. E nesse vídeo eu quero comentar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Flamengo entra em campo daqui a pouquinho contra o Corinthians, 4 horas da tarde, jogo no Maracanã, ingressos esgotados. E para essa partida, Bruno Henrique, que provavelmente vai começar como titular, vai chegar aí a 300 jogos com a camisa do Flamengo, um número muito importante, muito expressivo, e ele é apenas o segundo jogador do atual elenco que vai conseguir chegar nessa marca, ou seja, só ele e o Arrascaeta têm aí, nesse caso, 300 ou mais partidas pelo Flamengo nesse elenco atual do Flamengo. Bom, e desde que o Bruno Henrique está com esse problema aí relacionado à Polícia Federal, que ele está sendo indiciado, a gente está sentindo falta dele dentro de campo, mas o adversário de hoje, que é o Corinthians, está na galeria de maiores vítimas, incluindo uma atuação que nós lembramos em 2019 com hat-trick, né? O Gabigol não estava presente nesse jogo e o Bruno Henrique então assume ali o papel de líder de gols do Flamengo, realmente uma partida incrível do Bruno Henrique, fazendo hat-trick numa goleada de 4-1 em cima do Corinthians. Bom, ao longo de 299 jogos, o Bruno Henrique tem aí incríveis 101 gols e 52 assistências, além de 15 títulos conquistados. Então, em 300 jogos praticamente, participação de mais de 150 gols. Então, realmente números muito bons do Bruno Henrique, muito relevantes, expressivos. E eu acredito que apesar ele não está vivendo um bom momento técnico, e a gente tem que levar em consideração esse problema extracampo que ele está tentando resolver, está envolvendo a família dele, isso daí afeta diretamente o desempenho dele em campo. Desde que saiu o nome dele na lista de indiciados, ele não está jogando bem. Mas eu acredito que hoje é um jogo de redenção do Bruno Henrique. É um jogo daquele que ele vai voltar a colocar o nome dele na história desse confronto, que é o clássico dos milhões. Eu considero, é um clássico interestadual, né? Flamengo contra o Corinthians sempre é um jogo difícil, é um jogo pegado, um jogo que gera muitas expectativas e é o jogo em que o Bruno Henrique gosta de aparecer, em que ele está acostumado a marcar gols. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, eu acredito que vai ser o jogo de redenção do Bruno Henrique no Flamengo. Bom, para essa partida também, o Luiz Araújo pode encontrar uma marca, pode chegar a uma marca muito relevante com a camisa do Flamengo, porque se entrar em campo, eu falo se entrar, porque, por exemplo, na última partida ele não entrou em campo, então, se ele entrar hoje, ele completa 100 jogos com a camisa do Flamengo, um número muito expressivo. E em 99 partidas, ele tem aí 14 gols e 14 assistências. Então, confiante de que entre em campo hoje, ele atinge então 100 jogos com a camisa do Flamengo. Luiz Araújo também vem sendo importante, né, no esquema tático do Felipe Luiz, embora ele não seja titular absoluto. Sempre que ele entra no segundo tempo, ele entra muito bem, entrega tudo que o torcedor espera, principalmente o treinador pede para ele, o Felipe Luiz, sempre entra muito bem no segundo tempo. Eu acredito que hoje também o Luiz Araújo vai entrar em campo e atingir essa marca de 100 partidas com a camisa do Flamengo. Falando do jogo, o Flamengo e o Corinthians lá no Maracanã, a gente tem ótimas lembranças quando o assunto é jogar contra o Corinthians, seja em qualquer competição. Pelo menos nesses últimos anos, o Flamengo, por exemplo, eliminou o Corinthians da Copa do Brasil, né? Ano passado, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 2022 em cima do Corinthians. O Flamengo goleou o Corinthians nos últimos anos no Campeonato Brasileiro. E, por exemplo, nos últimos 10 jogos entre o Flamengo e o Corinthians foram 4 vitórias para o Mengão, 4 empates e apenas 2 derrotas para o Corinthians. Tá? Então o Flamengo, nesse recorte de 10 partidas, está com uma ampla vantagem em relação ao time paulista. E eu acredito que hoje, né, atualmente, o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil. O Corinthians anunciou o Dorival Júnior como novo treinador, mas o Dorival Júnior não vai estar na beira do campo treinando o Corinthians, vai estar, inclusive, ali na galeria, acompanhando o time, tudo aquela coisa. Mas o time não é bom tecnicamente. Apesar de ter 2, 3, 4 jogadores ali bons, que estão ali quase, né, no topo da prateleira, o time é mal treinado, é uma bagunça tática. Então, olhando pelo olhar mais sensato e nada clubista, tá? Eu acredito que o Flamengo não vai ter dificuldades para vencer o jogo. Eu não estou dizendo que vai ser uma goleada, que vai ser uma surra do Flamengo
no time do Corinthians, mas eu acredito que não vai ter dificuldade para vencer o clube. A gente tem que levar em consideração, por exemplo, o Garro, que é um ótimo jogador, o Depay oscila muito com questão de jogo grande, tem jogo que ele pipoca, tem jogo que ele vai mais ou menos. O Yuri Alberto vive uma fase ok, ele tem a oportunidade de estar conseguindo fazer os gols, e o grande trunfo deles é o Hugo Neneca, que realmente fecha o gol sempre que está ali jogando, principalmente contra o Flamengo, na Copa do Brasil foi assim. Ele fez milagres, fechou o gol. Então é um goleiro muito bom e que pode gerar dificuldade para o Flamengo fazer gol, ainda mais o Flamengo que tem esse problema de não chutar de fora da área. Então eu acredito que apesar de tudo isso, o Flamengo não vai ter dificuldade de vencer o Corinthians. A provável escalação do Flamengo, né, deve ter o retorno do Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, então, recuperado daquele problema no joelho, daquela dor no joelho, mas em compensação, tá? O Alexandro não está totalmente recuperado desde aquele jogo, daquela goleada contra o Juventude. O Alexandro está em um processo de recuperação e não vai estar disponível para essa partida. Além disso, Pedro tem uma chance muito grande de ser titular no jogo de hoje. Ele está entrando ao longo dos jogos, está ganhando minutagem e hoje, né, há uma expectativa muito grande que o Felipe Luiz dê essa chance ao Pedro, ele comece aí entre os 11 titulares. Talvez não para terminar o jogo todo, talvez para jogar só o primeiro tempo e mais 10 minutos do segundo. A ideia é que ele comece sim entre os 11 primeiros. A provável escalação do Flamengo é essa aqui: Rossi no gol, lateral direito Wesley, lateral esquerdo Ayrton Lucas e na zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Nesse caso aí tem o retorno também do Léo Pereira ao time titular no lugar do Danilo. No meio de campo, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E mais um pouco à frente, Gerson Michael, o Pedro e o Bruno Henrique. Esse deve ser o provável time do Flamengo. Lembrando que esse jogo vai valer a liderança, mesmo que temporária para o Flamengo, porque o Palmeiras vai jogar também. E se vencer a partida dele, assume de novo a liderança. Mas caso ele apenas empate, o Flamengo com a vitória chega à liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos para cima, Mengão, porque hoje, com o apoio da torcida, a gente tem tudo para fazer um grande jogo e sair com esses 3 pontos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo. Se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.